Boa noite, gente. Aqui é o professor Gleiton. Esse é o pequeno vídeo explicativo dessa semana, né? Porque o que acontece? A nossa programação para essa semana, a gente não tinha outra leitura indicada, além daquela da semana passada, que era sobre o Alexis de Tocqueville, né? Como nós já conversamos um pouco na semana passada, mas além do exercício, eu fiquei também de passar para vocês uma pequena apresentação, né, sobre um outro elemento da obra do Alexis de Tocqueville, que é sobre a concepção dele, sobre a reflexão dele em torno da Revolução Francesa, né, sobre a Revolução Francesa. Então, Tocqueville ele tem também uma reflexão importante sobre a Revolução Francesa, que eu faço, então, uma rápida apresentação para vocês, tá certo? Na semana passada, nós conversamos sobre a democracia na América, né? Que é um livro mais importante do Tocqueville. Então, eu fiquei devendo para vocês na semana passada mostrar um pouquinho o Tocqueville, né? Então, nós temos aí o Tocqueville. Então, tá aí a fotinha dele, né? Então, Alexis de Tocqueville, que viveu de 1805 a 1859, e aí uma rápida biografia do Tocqueville que eu fiquei de passar também para vocês. Né? O Tocqueville, então, de 1831 a 1832, ele faz a famosa viagem que eu comentei com vocês aos Estados Unidos com um amigo dele, que é Gustave de Beaumont. Ele faz uma viagem, então, pela Nova Inglaterra, que é uma região ali do norte da costa atlântica, né, dos Estados Unidos, onde estão ali as colônias mais antigas que deram origem aos Estados Unidos, como nós conhecemos hoje. Ele viaja pelo sul dos Estados Unidos e por parte do oeste norte-americano, chegando até o lago Michigan, até a região de Michigan, que não é o que nós conhecemos hoje como oeste dos Estados Unidos. Nós temos que lembrar que o Tocqueville ele conheceu os Estados Unidos aí ainda na primeira metade do século XIX, que não eram os Estados Unidos que nós conhecemos hoje, né? Que é um país a coisa da corrida para o oeste nos Estados Unidos, ela se dá principalmente na segunda metade do século XIX, né? Depois que ele vem dessa viagem, que ele retorna dessa viagem, em 1835, Tocqueville ele publica os volumes 1 e 2 de A Democracia na América. E é um livro que dá para ele grande reconhecimento. Então, Tocqueville, logo depois da publicação da Democracia na América, ele é eleito para a Academia Francesa de Letras, para a Academia Francesa de Ciências e Artes. Então, ele encontra um reconhecimento bastante importante logo depois da publicação, um reconhecimento intelectual, né, logo depois da publicação da Democracia na América. Em 1839, o Tocqueville é eleito deputado para a Assembleia Nacional, uma oposição que ele ocuparia até 1851. Então, ele até ocupa cargos no Poder Executivo, como nós vamos ver logo em seguida, mas o Tocqueville, ele teve, então, uma experiência parlamentar bastante importante, né? Então, além de um intelectual, ele era também alguém que participou da vida política da França do seu tempo, né? E se envolveu com os debates políticos mais importantes do seu tempo. Em 1849, o Tocqueville ele se torna ministro das Relações Exteriores na França. Em 1856, ele publica a primeira parte de Um Antigo Regime e Revolução. O Antigo Regime e Revolução é, portanto, gente, o livro em que o Tocqueville trata da Revolução Francesa e da sociedade francesa. É um livro em que ele tenta interpretar a história da sociedade francesa, pegando aquele conceito de democracia que nós vimos que ele desenvolve no livro A Democracia na América, né, que eu vou retomar rapidamente aqui com vocês. E em 1859, o Tocqueville ele falece na cidade de Cannes, uma cidade francesa muito conhecida hoje por ter um importante festival de cinema, né? Bom, então, retomando rapidamente algumas questões importantes, da primeira obra do Tocqueville, não a primeira obra, mas a primeira obra de grande reconhecimento do Tocqueville, que é A Democracia na América, né, fruto, como nós comentamos, da viagem que o Tocqueville faz
pela América do Norte, né, ali entre 1831 e 1832. Então, a democracia, como que o Tocqueville vai entender, né? Democracia para ele é mais do que um regime político, né? Então, a democracia é um certo tipo de sociedade mais do que um certo tipo de regime político. A característica dessa sociedade é a igualização de condições, ou seja, o fato de que as pessoas elas não têm mais posições naturais na hierarquia social, né? Que não existem divisões de status entre as pessoas. Então, a democracia para o Tocqueville envolve esse processo de igualização das condições entre as pessoas, que é um processo, na visão dele, irresistível, progressivo, que não tem como voltar atrás. Né? Então, o Tocqueville ele tem uma visão progressiva da história nesse aspecto, de que a democracia é uma força irresistível e até fruto da providência, né? Da providência, assim, é, é, ela, de certa maneira, na visão do Tocqueville, a democratização das sociedades, ela é meio que uma força que irresistível aos homens, né? A própria atuação dos homens leva, mesmo sem o seu desejo, a esse processo de democratização, de igualização das condições. A democracia, o objetivo dela, né, é uma sociedade que objetiva a tranquilidade, a prosperidade material para maior número de pessoas, e não a glória, né? Então, aquela coisa que eu falei com vocês, de que, na visão do Tocqueville, a democracia, ela é a sociedade da mediania, né? Uma sociedade das pessoas medianas que buscam não a glória, não a honra, como nas sociedades aristocráticas do passado, em que a aristocracia é muito, é muito orientada pela busca da honra, pela busca da glória, né? Não, não se trata disso. A democracia, ela é a sociedade que visa a tranquilidade e a prosperidade material, uma certa mediania ou mediocridade, se a gente quiser pensar assim. E o Tocqueville, em vários momentos, ele vai falar da democracia como essa sociedade medíocre que não tem grandes homens, como são os homens da aristocracia do passado, né? Mas é uma sociedade que busca a tranquilidade e a prosperidade, que é aquilo que os homens comuns desejam, né? Não é, portanto, a sociedade dos grandes, é a sociedade da mediania, né, dos medíocres, se a gente quiser pensar assim. E o Tocqueville, como eu comentei com vocês, ele tem uma visão sempre muito ambígua. Por um lado, ele admira essa sociedade, pelo fato dela buscar, então, a tranquilidade, a paz e a prosperidade para o maior número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele lamenta, né, que seja essa sociedade medíocre, massificada, dos homens medianos, e que dão pouco espaço para os grandes, para aqueles homens que cultivavam a vida pública, né, como era a aristocracia do passado. Como nós comentamos, o Tocqueville vai entender a democracia na América, nos Estados Unidos, a partir de três razões principais, que seriam as razões que nos explicariam, né, a democracia na América do Norte. Uma primeira situação particular da sociedade americana, e aí o Tocqueville vai chamar atenção para a extensão territorial dos Estados Unidos, ou seja, disponibilidade de terras, que tem uma consequência importante, que é o fato de não ter se formado nos Estados Unidos uma aristocracia rural, né, uma classe de proprietários rurais que não se forma em função da disponibilidade de terras, né? Uma outra situação particular, o fato de que os Estados Unidos é fundado por imigrantes puritanos, né? E aí a influência religiosa do puritanismo inglês, que busca uma sociedade igualitária e não uma sociedade aristocrática como são as sociedades europeias. Então, essa situação particular da fundação dos Estados Unidos, ela gera uma sociedade sem uma aristocracia, diferentemente do que ocorreu na Europa, né, em que houve a formação de uma aristocracia. Um segundo motivo é dizer, o Tocqueville são as leis. E aí o Tocqueville vai chamar a atenção para a importância do federalismo nos Estados Unidos e para a vida política nos municípios, como nós comentamos. Os municípios,
E a vida política nos municípios, elas são a escola cívica dos cidadãos norte-americanos nos Estados Unidos, né, na visão do Tocqueville. Isso gerava, então, uma sensação entre os cidadãos de que eles participam diretamente dos assuntos públicos, porque boa parte das questões que influenciam suas vidas são decididas no espaço do município. Um terceiro fator seriam os hábitos e os costumes. E aí, mais uma vez, né, o Tocqueville vai chamar a atenção nos hábitos, nos costumes norte-americanos, o puritanismo, e aí, mais uma vez, né, os valores puritanos de uma sociedade igualitária, que procura resolver os seus problemas coletivos, participando diretamente, se envolvendo diretamente nos assuntos, né, é uma ideia individualista, né, na visão do puritanismo, e que não aceita de um indivíduo que quer participar das decisões que afetam sua própria vida, e, portanto, não aceitam qualquer tipo de autoridade, né, que não seja justificada, não aceitam uma autoridade tradicional, não aceitam, portanto, uma ideia de uma sociedade hierarquizada em que alguns são considerados superiores aos demais. Então, o puritanismo ele traz uma ideia igualizadora na visão do Tocqueville. E também o costume do associativismo, ou seja, de que os cidadãos norte-americanos eles se associam muito facilmente para resolver as suas questões, para discutir os seus problemas coletivos, né? Então, a sociedade norte-americana, vai dizer o Tocqueville, é uma sociedade formada por diferentes grupos associativos, aquilo que o Montesquieu chamava de corpos intermediários, ou seja, né, coletivos, organizações sociais, né, que organizam os indivíduos, né, que se colocam como um meio, como uma mediação entre o poder do Estado e o indivíduo, né? Então, entre o Estado e o indivíduo, a sociedade norte-americana ela tem essa pluralidade de associações civis que organizam os indivíduos em torno de causas, em torno de temas, através dos quais, né, a partir dos quais os cidadãos se organizam, né? E o risco da democracia, vai dizer o Tocqueville, é sempre o risco de cair no despotismo, né? O Tocqueville vai dizer, olha, essa sociedade, que é a sociedade dos homens medianos, dos homens medíocres, pode fazer com que eles se acomodem à busca da prosperidade material sem se importar em ser dominados por um demagogo, pela figura de um demagogo que pode aparecer, então, como déspota, né, que retira a liberdade das pessoas, mas essas pessoas, como são as pessoas medíocres, medianas da democracia, que podem, de repente, trocar a sua liberdade pelo prazer de desfrutar de uma vida tranquila, com tranquilidade material, né? Então, seriam pessoas que podem, a democracia, né, ela seria marcada por essa possibilidade, esse risco sempre das pessoas se acomodarem a uma certa vida frugal, mesmo que tenham que abrir mão da sua própria liberdade em função disso. Bom, gente, no Antigo Regime e a Revolução, né, esse que é o segundo livro de impacto que o Tocqueville escreveu, né? Nesse livro, O Antigo Regime e a Revolução, o Tocqueville ele vai, então, procurar compreender a Revolução Francesa mais especificamente, né? Qual o significado da Revolução Francesa e os impactos dela na sociedade francesa. Vejam bem, mais uma vez, o Tocqueville está tentando entender a emergência da democracia, disso que ele está chamando de uma sociedade democrática, só que dessa vez na França. Então, ele entendeu como se deu a democracia nos Estados Unidos para dizer o seguinte, olha, os Estados Unidos ele já nasce como uma sociedade democrática em função daquelas características que nós comentamos. Mas e a França, né? A França, obviamente, ela não nasce como uma sociedade democrática. Ela nasce, vai dizer o Tocqueville, né, modernamente, a partir de uma sociedade feudal. Essa sociedade feudal já em processo de transformação, é essa sociedade que o Tocqueville chama do antigo regime, tá certo? E que é basicamente a sociedade é uma sociedade aristocrática, é uma sociedade em que domina a aristocracia. Mas vejam bem, gente, o regime feudal é para Tocqueville o regime por excelência da aristocracia. O antigo regime, na visão dele,
é um tipo de sociedade em que a aristocracia ela já está em declínio, em que há o processo já de democratização, em que a aristocracia ela existe, ela tem seus privilégios, mas ela já é uma sociedade decadente, mas ela já é uma classe decadente. Então, o antigo regime, de certa medida, ele é uma sociedade, um tipo de sociedade em que é ainda aristocrática, mas de uma aristocracia que vai decaindo ao longo do tempo. Então, a Revolução Francesa, ela é o golpe final no antigo regime, nessa sociedade aristocrática, de uma aristocracia já em declínio. É uma sociedade decadente há 20 gerações, vai dizer o Tocqueville, né? Então, as raízes da Revolução Francesa, na visão do Tocqueville, elas são distantes, né? A Revolução, ela não é um ato simplesmente de novidade, né? Ela não é simplesmente, embora seja um ato abrupto, vamos dizer assim, a Revolução Francesa ela já estava sendo gestada há várias gerações, né? Porque a sua origem está na visão do Tocqueville nesse declínio da sociedade do antigo regime, né? E onde estariam então as raízes da Revolução Francesa? Estaria na instituição da administração racional e centralizada contra as instituições de administração local da aristocracia. Então, a Revolução Francesa, a origem dela está no declínio da aristocracia francesa, né? E é um declínio que começa ainda na Idade Média, porque na Idade Média nós temos o processo de fortalecimento das monarquias contra o poder das aristocracias locais. Então, vejam bem, né, o processo, como nós sabemos, o processo de formação dos Estados nacionais, como o Estado Nacional francês, é um processo de centralização de poder nas mãos do rei, do monarca, e de enfraquecimento do poder da aristocracia rural que governava localmente, né? O Tocqueville vai dizer, então, que a Revolução Francesa ela pode ser entendida nesse processo de perda de poder das aristocracias, que na visão do Tocqueville cumpriam um papel muito importante. As aristocracias elas tinham um papel muito importante nesse trabalho de administração local, de fortalecimento de um poder local. Elas tinham um trabalho muito importante de fortalecimento de determinados valores de honra, de glória, que mantinham os indivíduos na sociedade francesa presos a determinados laços de compromisso uns com os outros. Então, os laços de sociabilidade, se a gente quiser pensar assim, eles eram mantidos pelos valores, né, e pela atuação dessa aristocracia que governava localmente. O que acontece, então, é que nós temos um processo de centralização, de racionalização da administração típica dos estados modernos, que vai aos poucos e ao longo de séculos, na verdade, na visão do Tocqueville, retirando o poder da aristocracia e dando fim àquela sociedade feudal, né? Então, dando origem a esse tipo de sociedade do antigo regime, em que a aristocracia existe, ainda existe, mas ela é decadente. Então, a democracia na França ela é resultado da ação centralizadora da monarquia e da defesa da racionalização da administração pelos chamados homens de letras. Então, isso é uma coisa interessante, porque o Tocqueville está dizendo assim, gente. Então, o declínio do antigo regime, o declínio da aristocracia na França, ele tem dois atores principais, dois atores fundamentais. Por um lado, a própria monarquia, o monarca, o rei, que quer centralizar poder para governar de fato, e por outro lado, a defesa de uma forma de organização do Estado mais racional, mais centralizada, pelos homens de letras, pelos intelectuais franceses. E aí ele está se referindo, né, aos grandes intelectuais franceses, homens como Rousseau, Montesquieu e assim por diante, que na visão do Tocqueville defendiam, de um ponto de vista abstrato, a, a racionalização da administração e a centralização da administração, mas assim, de um ponto de vista abstrato, sem entender, sem ter a compreensão empírica, real, das consequências que essas propostas que eles faziam poderiam ter, tá?
Mas aí vejam bem, então o Tocqueville ele está dizendo que nós temos dois atores fundamentais nesse processo de centralização administrativa que leva ao declínio, né, do antigo regime e leva, inclusive, à própria Revolução. Mas ele está dizendo o seguinte: o resultado desse processo, as consequências desse processo de centralização defendidas pela monarquia e pelos homens de letras não foram desejados por eles próprios. Ou seja, a Revolução Francesa, que é o resultado mais imediato desse processo de centralização do poder, ela não foi planejada, obviamente, nem pela monarquia e nem também pelos homens de letras, né? Então, o Tocqueville está dizendo que o resultado desse processo todo, ele gerou consequências não desejadas por esses atores políticos. Mais uma vez, o Tocqueville está chamando a atenção, ele vai chamar assim, né, da providência, né? Então, quer dizer, mais uma vez, o processo de democratização da sociedade francesa é um processo inexorável que foge, em certa medida, da ação e do desejo dos homens. Então, é um produto da própria providência, da própria história, né? Porque, embora os homens atuem na história, como no caso aqui, o monarca e os homens de letras desejando a racionalização e a centralização da administração, ainda assim nós temos consequências que não são planejadas, que não são desejadas por eles, né? Então, aí atua uma força maior, que o Tocqueville chama de providência, gerando uma determinada situação que os homens, que independe, de certa maneira, do desejo da ação dos homens. Nesse novo tipo de administração, né, se estabelece uma relação com cada pessoa individualmente, não como membro de um grupo ou classe. Então, na sociedade francesa, vai dizer o Tocqueville, o resultado desse processo de centralização, de racionalização do poder, vai ser o esfacelamento daquelas hierarquias sociais que mantinham os indivíduos ligados uns aos outros, daqueles laços sociais, né, que mantinham os indivíduos ligados uns aos outros e cujo principal fiador, na visão dele, era a aristocracia. Então, nós temos um esfacelamento das relações de classe e dos próprios laços de sociabilidade. Por quê? Né? Porque essa administração racional, centralizada, típica dos estados modernos, ela se dá através de uma relação direta do Estado com o indivíduo, do Estado que estabelece determinadas leis e do indivíduo que fica submetido a essas leis com algumas garantias, com alguns desejos, com alguns direitos, né? E aí, então, o que acontece? Aqueles corpos intermediários, aquelas associações, aqueles coletivos, grupos, classes que existiam para fazer a mediação entre o Estado e o indivíduo, eles são completamente esfacelados na sociedade francesa. Então, vejam bem, o Tocqueville está dizendo aqui, gente, que diferentemente da sociedade norte-americana, em que há associações civis, grupos, organizações, né, porque a sociedade norte-americana é muito associativa, isso falta à sociedade francesa, né, e falta porque a sociedade francesa, ela se organizava a partir de grupos, de classes organizados a partir, né, do grupo social ao qual você pertence, ao status social ao qual você pertence. Mas esse processo de centralização de administração do poder, ele acabou, né, com essas associações, acabou então com esses corpos intermediários entre o Estado e o indivíduo como eles existiam antes, né? Então, quais são as consequências desse processo? Nós temos então o declínio dos valores aristocráticos, nós temos o individualismo, porque nós não temos mais corpos intermediários, nós não temos mais organizações civis, o que nós temos são indivíduos que buscam seus próprios interesses. Nós temos uma situação de anomia social. Então, o Tocqueville, ele não usa esse conceito, mas a gente pode pensar no Durkheim aqui para pensar um pouco o que o Tocqueville está querendo dizer. É uma situação de anomia, né, em que os indivíduos, eles não têm mais laços de sociabilidade, né, de uma sociedade extremamente individualista, mas não um individualismo coletivo, como é da sociedade norte-americana, em que os indivíduos tem que submeter os seus interesses individuais ao coletivo,
ao grupo ao qual eles se associam, que é a ideia que o Tocqueville tem, como nós comentamos, de interesse bem compreendido, né? É aquele interesse que o indivíduo tem, mas que ele tem que submeter às organizações civis em que ele atua e tudo mais. Então, é um interesse que sempre tem que ser passar, de certa maneira, pelo filtro do coletivo, do bem público, de alguma maneira. Na França, está dizendo Tocqueville, não, porque faltam associações civis. Então, é um tipo de individualismo anômico, que gera anomia, né? E uma das consequências disso é a possibilidade do despotismo, é a possibilidade, então, de que apareçam essas lideranças demagógicas que se sobreponham a esses indivíduos que estão isolados, anômicos, e impõem a eles uma determinada ordem. Em grande medida, o Tocqueville vai dizer assim, que os diversos momentos, as diversas revoltas e revoluções violentas na França que acontecem desde a Revolução Francesa e até ali meados do século XIX, porque são diversos, né, de que esses movimentos todos derivam dessa condição social, né, de uma sociedade anômica, em que não existem mais valores, não existem mais esses valores aristocráticos que organizam a sociedade, também não existe um individualismo democrático, em que os cidadãos se organizam em torno de associações civis, como acontece nos Estados Unidos, né? A consequência disso seria a possibilidade sempre a do despotismo. Então, essa revolução violenta que foi a Revolução Francesa, e as diversas revoltas que vieram depois, elas são derivadas desse processo de esfacelamento social. Né? A Revolução Francesa, vai dizer o Tocqueville, ela é resultado, então, dessa situação vivida pela aristocracia, naquele momento ali, então, da sociedade do antigo regime, pré-revolução francesa, em que você tem uma classe que mantém seus privilégios, que é a aristocracia, né? É uma classe que mantém ainda os seus privilégios legais, mas que já é uma classe decadente, que não cumpre mais as suas funções, né? Quais eram as suas funções? As funções de administração local e as funções de definição de valores de honra, né, e tudo mais, que organizavam a sociabilidade entre as pessoas. E a revolução, então, ela se dá com base numa ideia de reforma, né, que é uma ideia de reforma, assim, abstrata, vai dizer o Tocqueville, criada pelos homens de letras, que pensavam, que acreditavam ser possível imaginar uma grande reforma apenas nos seus gabinetes, né? Pensar em reformas sociais a partir dos seus gabinetes e, a partir daí, implementar essas reformas pensadas na realidade social sem perceber as várias consequências da implementação dessa reforma pensada de maneira abstrata na realidade social, tá certo? E aí, então, vai dizer o Tocqueville, como resultado da Revolução Francesa, nós temos essa implementação de uma própria ideia de Estado e da Revolução como um novo Deus. Então, a Revolução Francesa, que, vejam bem, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, em que há um casamento entre religião e Estado, né, um casamento entre religião e política, porque a religião puritana nos Estados Unidos ela fortalece os valores democráticos da sociedade norte-americana. A Revolução Francesa ela se deu contra a igreja, ela se deu contra a religião, né? E ao fazer então e ao ser uma revolução contra a religião, ela vai se colocar ela própria, a Revolução Francesa, como um novo Deus a substituir esse Deus cristão que estava sendo derrubado pelo ato revolucionário. E aí, então, o Estado e a própria Revolução vão se impor sobre a sociedade como se fosse um novo Deus, né? E aí, mais uma vez, a possibilidade do despotismo de um Estado que se impõe sobre esses indivíduos que estão anômicos, individualizados, sem um reforço de valores de valores políticos, de valores públicos que reforcem, né, o vínculo deles uns com os outros, o vínculo deles, desses indivíduos, com a sua própria comunidade, tá certo? Então, é assim que o Tocqueville vai pensar também
a Revolução Francesa, né, tendo essa característica também, diferentemente da sociedade norte-americana, né, de uma sociedade que impõe, que se faz uma oposição do poder político contra a religião, né, e acaba ela própria, o Estado, se colocando, e a Revolução se colocando como um novo Deus a substituir aquele Deus cristão. Tá certo? Bom, gente, com isso, então, nós encerramos a nossa apresentação sobre o Tocqueville, né, sobre essa parte do Tocqueville sobre a Revolução Francesa. Lembrando, então, que o exercício, né, tá aí para ser feito. Conversamos, então, na semana que vem. Até mais, boa noite. Fiquem bem todos. Até a próxima.